Pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, explicando o que está acontecendo nas lavouras recém-plantadas. Sobre esse momento de estresse que a gente está passando. Em algumas áreas aqui no Cerrado tem 7, 8 dias sem chuva, mas o problema em si não é a chuva. A gente está com algumas regiões aí com temperaturas acima de 30 graus. Em temperaturas acima de 30 graus, 32, o que acontece com a fotossíntese da planta? Ela é quase nula. Agora vamos trazer isso para uma lavoura nova, uma muda de café. A muda de café em si, ela apresenta um sistema radicular muito pequeno ainda. Algumas pouco saíram ali do saquinho, né? E o sistema da parte aérea menor ainda. A gente chega na lavoura, na parte da manhã, ela está vigorosa, né? Ela está com as folhas para cima, ali até por volta de 8 horas, 8h30. Porém, quando chega 10 horas, 10h30, a gente vê aquela planta murcha, as folhas todas para baixo. E aí preocupa o produtor, preocupa o técnico e todo mundo fica apreensivo. Por que isso ocorre? A planta ativa seu sistema de defesa. Ela não faz fotossíntese, ela não tem raiz para pegar a água em profundidade e ela para de fazer fotossíntese. Parou de fazer fotossíntese, parou de absorver a água ali, seus fotoassimilados vai estar diminuindo. Então, o que está acontecendo? Na parte da manhã, a planta está para cima. Na parte da tarde, ali começa a fazer a murcha. Isso dá um gasto energético para a planta. Ela não tem reserva ainda. O caule é muito fino, poucas folhas e poucas raízes. Esse movimento de murcha cedo e de tarde, às vezes preocupa, porque esse gasto energético, ele precisa ser recompensado. Como ele é recompensado? Absorvendo fotoassimilados ou produzindo por fotossíntese ou pela extração das raízes, né? Em casos mais graves aí que a gente está vendo, algumas plantas chegam até morrer. Mas o que é os primeiros sintomas? Escaldadura, a gente vê o amarelecimento ali e algumas folhas marrom, morte apical, morte do broto principal e, por último, a gente vê a muda morta. Como você vai saber se a sua lavoura está muito afetada ou não? A partir do momento que você chega de manhã, a planta não voltou. Aí a gente já começa a preocupar. Mas o que eu posso fazer nesse momento para reduzir essa escaldadura, reduzir esse estresse hídrico aí que a planta está sentindo? Recentemente eu falei sobre protetores solares. É uma ferramenta que a gente tem no mercado sobre fisioproteção. Então, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é a utilização de um broncoprotetor para diminuir a intensidade direta na folha. Então, eu indico fazer um bom protetor solar. Somente o protetor solar e água, nada mais, tá? E um espalhante ali para uma melhor cobertura da folha. Outra sugestão para a gente diminuir essa incidência solar de luz direta ali da planta. Se você tem uma matéria verde no meio, uma braquiária, retornar essa braquiária agora, porque eu vou diminuir o sol direto ali na planta, na rua, isso aí vai diminuir. E um outro fator que é determinante, pessoal, mato. Se você tem mato no meio da linha, competindo com a sua planta, aí já fica difícil, porque a gente tem que fazer esse controle de mato, fazer esse protetor para diminuir essa competição. Porque em todas as vezes, a planta daninha, o sistema radicular dela, é muito mais agressivo do que o da muda de café. Aí, num momento desse de estresse, a planta daninha vai sobressair sobre a sua muda de café. E uma outra sugestão, se você tem irrigação, é irrigar, para diminuir o calor. E em último caso, aqui na nossa região, irrigação mecanizada, que é com tanque e pulverizador. Isso é o último caso, porque as áreas são intensas, são áreas grandes, e às vezes o volume de água que vai ser jogado é muito pouco. Se você tem passado por isso aí na sua lavoura, comenta, compartilhe e fica a dica. Um abraço.